Olá a todos, esse aqui é mais um vídeo do canal Mosaicos e eu queria começar comentando como a literatura e o cinema, em algumas obras pelo menos, tratam de assuntos bastante humanos, né? Por quê? Porque em geral metem o dedo na chaga mesmo, né? E alguns filmes, por exemplo, tocam bastante, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre autocrítica, né? Um senso crítico pessoal muito forte que a gente pode ter em relação a nós mesmos, e para isso eu queria usar um trecho de 20 segundos de um filme, é o filme Mestre das Armas, e é eloquente, né? A cena em si é eloquente. Então vamos assistir aí esses 20 segundos e já a gente volta. São as pessoas que julgam os chás, como julgam tudo que existe. Fazem isso o tempo todo. Mas eu não quero fazer isso. Não? As competições revelam nossas fraquezas e inflam o ego. Nossos verdadeiros inimigos somos nós mesmos. Bacana, né? Não sei a opinião de vocês a respeito disso, mas fica muito claro, né? Essa ideia de como alguns, ou a gente, né? Em algumas circunstâncias, podemos ter essa tendência de jogar a tudo e a todo momento, né? A gente pode, ao longo da nossa vida, adquirir esse hábito de se auto-julgar, né? Fazer praticamente tudo, né? Tudo passa pelo nosso crivo, né? Como se a gente tivesse uma espécie aliás, eu vi isso numa palestra uma vez, né, num vídeo, o cara dizendo isso, que a gente tem um comitê de merda na cabeça, né? E é mais ou menos essa ideia é bastante forte, né? Veja, queria chamar a atenção aqui pelo seguinte, o filme, ele... aliás, esse julgar-se, né? Essa ideia de ficar se julgando, se comparando muitas vezes, né? É um hábito, a pessoa se adquire. E se é hábito, né? É possível mudar, né? Todo hábito ele é passível de mudança, a gente só precisa entender como ele funciona, né? E aqueles que têm características de ser mais analistas sofrem muito mais ainda com essas circunstâncias, né? A gente que tem a tendência de ser mais analista assim, nossa, que o julgamento é muito forte. E aí entra um medo, né? Qual é a razão pela qual há tanto julgamento? O medo. Medo de errar, medo de ser inapropriado, medo de saberem que a gente está com medo, né? É terrível. Basta saber, por exemplo, fazer uma pesquisa mínima, assim, eu sou como professor na sala de aula, o medo que as pessoas têm de falar em público, por exemplo, né? Alguns realmente travam em relação a isso, né? Claro, porque na cabeça começa a criar um monte de fantasia, do que vão pensar, né? Eu vou lá passar papel de ridículo, né? A vergonha impera muito. O mais curioso é que tem gente que tem muita capacidade, mas que tem vergonha de se expor, né? E é preciso entender que isso não é racional. Então, uma primeira dica para sair um pouco desse, para se dizer, uma pequena melhora nesse campo é aprender a rir de si mesmo, né? Aprender a rir de si mesmo, tirar, né, olhar a vida de uma forma mais leve, né? E aprender a fazer isso também é um hábito. Se eu me habituei, né, a prestar atenção no que diz o meu comitê de merda, vamos dizer assim, eu posso me habituar também a rir, né, das possibilidades de passar vergonha, a rir daquelas coisas que normalmente eu tenho medo, né? Aí eu preciso, né, me empenhar para isso, porque não é o habitual, não é automático, né? Aí acredito que uma coisa necessária é eu decidir assumir a rédea, né? Porque no filme ele comenta, o diretor coloca aí o personagem falando assim, né? Quando ele estava falando sobre o julgamento, ele falou assim, não, eu não quero fazer isso, né? Julgar as coisas, né? Estão falando do chá, né? Mas ele diz, eu não quero fazer isso. Então, o querer manifesta a vontade, uma decisão. Ele não quer. Então, se você está cansado, né, de dar ouvidos a esse comitê que fica aí buzinando na tua cabeça, né, internamente, decida você fazer diferente, né? Esse é o primeiro passo, é decidir fazer diferente. Não é à toa que está fazendo, né, fez, pelo menos um tempo atrás, um sucesso esse livro que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. No fundo é rir de si mesmo. Meu, tem coisas que a gente tem que dizer mesmo, dane-se e paciência, saiu errado, poderia ter feito melhor, ok, mas a vida continua. Eu acho que quando as pessoas percebem que o mundo não acaba, né, quando ela resolveu arriscar-se, né, e percebe que o mundo não acaba, que as coisas continuam funcionando, o peso some.
Agora, preciso arriscar. Eu preciso decidir arriscar, né? Esse eu acho que é o primeiro passo, né? Que uma pessoa, se quer deixar de ter essa crítica interna muito forte, é arriscar, sem medo de passar ridículo, porque na verdade a nossa cabeça ela projeta essa situação de ridículo, né? E muitas vezes isso nem real é, né? Esse ridículo a gente não vai passar. Então, convido a todos que queiram dar um passo no seu desenvolvimento pessoal a arriscar-se, né? A mandar mesmo esse crítico interno calar a boca, né? E tocar a vida, que é muito mais tranquilo e muito mais agradável, né? Tá? Bom, essas são algumas ideias a respeito dessa crítica muito fortes contra si mesmo. Eu gosto da ideia de que tem pessoas que vivem assim, elas têm uma régua de qualidade muito alta, né? Tá lá em cima, né? Se não é perfeito, não serve, né? Se não é churrasco com picanha recheada, então não é churrasco, né? Não, peraí, pô, dá para fazer com contrafilé, né? Com uma ponta de alcatra, sei lá, tem outras que também é churrasco. Mas não, né? Essa pode ser uma tendência nossa, né? De achar se não é perfeito, então não vale a pena ser feito e não é verdade, né? A gente tem esse ditado que diz, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então faz aí o que dá e arrisca e sem muito critério, desculpe, sem critério não, mas sem muita preocupação se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai dar resultado, né? Arrisca-se, dá esse passo que vai fazer toda a diferença na tua vida. Um abração, nos vemos no próximo vídeo, boa semana a todos.